Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Vamos deixar Deus nos falar. Este vídeo é para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia de 19 de novembro de 2019, na Igreja Católica Apostólica Romana. Terça-feira, Santos Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires. A cor litúrgica é vermelha. Temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra, por isso sua recompensa é eterna. Oração do dia. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos de 18 a 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim, deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse fazer, ou trazer, melhor dizendo, carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus, e respondeu coerentemente dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficaram convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice. E deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer com entusiasmo e generosidade pelas veneráveis e santas leis. Ditas estas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre os gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte,
Suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 3, versículos de 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, o refrão 6b. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Todos. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam! Quanta gente se levanta contra mim! Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Mas sois vós o meu escudo protetor, minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Todos. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Por amor, Deus enviou-nos seu Filho como vítima por nossas transgressões. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 10b. Versículo 10b. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje
A salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, este episódio é muito conhecido. Este episódio de Lucas 19, versículos do 1 ao 10. Bem, vamos agora à reflexão. É um momento especial da nossa vida. É um momento especial quando estamos lidando com a palavra de Deus. A reflexão é de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Restituir o quádruplo. Lucas 19, versículos do 1 ao 10. Em pleno banquete, cercado de gente conhecida, o publicano, ou cobrador de impostos, Zaqueu, é tocado pela presença de Jesus em sua casa e manifesta publicamente a decisão de restituir os valores que arrecadara em excesso, de modo fraudulento. Estamos diante de um caso típico de reparação. Quando nós nos confessamos e recebemos uma penitência a ser cumprida, o sentido profundo dessa prática é exatamente a reparação do mal causado por nossos pecados. Todo pecado, por mais íntimo que seja, traz reflexos sobre toda a humanidade. Arrependidos de nossos vícios e crimes, pedimos e recebemos o perdão de Deus, mas ainda estamos obrigados a reparar o mal que cometemos. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo número 2487. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna possível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação moral e às vezes material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Garrigou-Lagrange observa: a virtude da penitência não leva apenas a detestar o pecado enquanto ofensa a Deus, mas também a reparação. E para esta não basta a cessação do pecado. É preciso uma satisfação oferecida à justiça divina, pois todo pecado merece uma pena, assim como todo ato inspirado pela caridade merece uma recompensa. O gesto sincero de reparação é a prova cabal de um coração contrito e arrependido. Tanto que, diante de Zaqueu, Jesus não consegue evitar seu comentário final: hoje a salvação entrou nesta casa. Quando os órgãos de imprensa arremessam lama sobre a reputação de gente inocente, raramente procuram reparar os erros cometidos. A manchete de lama vem sempre na primeira página. O erramos se esconde no miolo do jornal em letrinhas bem pequenas. Nós não podemos ser assim. Conta-se que uma mulher procurou por Santo Afonso de Ligório para se confessar. Seu pecado de estimação era a calúnia.
o santo teria deixado a confissão interrompida, ordenando que a penitente fosse à casa, pegasse uma galinha e voltasse até a igreja, depenando a pobrezinha. Já de volta ao confessionário, recebeu a penitência, recolher todas aquelas penas que viera jogando ao longo das ruas. A infeliz disse: mas isso é impossível. O vento já espalhou todas elas. E o santo disse: assim também não há como recolher todas as calúnias que você tem feito contra os outros. Orai sem cessar. Feliz o homem cujo pecado foi absolvido. Salmo 32, versículo 1. O santo do dia. Bem, hoje tem vários santos. Tem São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho, são mártires, presbíteros mártires. E tem também São Rafael de São José. É um texto escrito pelo padre redentorista Evaldo César de Souza. Ele escreveu para o site a12.com. Então vamos nos ater a essa biografia do padre Evaldo César de Souza, que está aqui disponível no site a12.com. Eu gravo essas imagens para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Podem divulgar livremente, hein? De minha parte, né? Eu libero. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. São Rafael de São José. José nasceu no dia 1º de setembro de 1835, na Polônia, filho de um casal de nobres. Foi batizado com o nome de José e educado pelos pais dentro da religião cristã. Na juventude estudou engenharia civil na Escola Militar de Engenharia. Sua vida na juventude foi marcada pela devoção a Nossa Senhora do Carmo, mas o progresso nos estudos o fez afastar-se da religião. Graças à sua inteligência, atingiu altos postos na carreira militar. Em janeiro de 1863, durante um período de guerra, encontrou sua reconciliação com Deus, confessou, comungou e iniciou uma vida de intensa espiritualidade e devoção a Jesus, José e Maria. O término da guerra o fez prisioneiro e ele foi deportado para a Sibéria, onde ficou 10 anos sob o regime de trabalhos forçados. Suas únicas companhias foram um crucifixo e o livro Imitação de Cristo. Libertado e repatriado, entrou na Ordem dos Carmelitas Descalços, aos 42 anos de idade. Vestiu o hábito dos carmelitas e tomou o nome de Rafael de São José, em 1882, quando recebeu a ordenação sacerdotal. Morreu no dia 15 de novembro de 1907, em Wadowice, na mesma cidade onde, anos mais tarde, nasceria São João Paulo II. Reflexão. São Rafael de São José foi um homem de Deus. Vivendo em profunda união com ele, foi definido como uma oração vivente, sendo homem de austeridade e silêncio. Outra marca de sua espiritualidade é o seu profundo amor a Maria e o zelo pelo sacramento da penitência. Oração. Rezemos. Ó Deus, que concedestes ao beato Rafael espírito de fortaleza nas adversidades e extraordinário selo de caridade para promover a unidade da Igreja, concedei-nos, por sua intercessão, ser fortes na fé e amarmos uns aos outros, colaborando fielmente para a união de todos os fiéis em Cristo. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor.
El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, creia, ele providenciará. E do dialeto de Jesus Cristo, o aramaico, temos a expressão Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, Jesus. Isso aqui é uma estampa de Jesus Cristo. Shalom.